Fala galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre alocação dinâmica de memória. Então vamos lá, que esse é um assunto muito importante para a gente aqui, tá certo? Então vamos lá, eu criei aqui um exemplozinho com código, fazendo alocação e desalocação de memória de variáveis comuns, de vetores e fiz um exemplo aqui também com matriz. Vocês vão ver que isso aqui é muito importante, tá, gente? A alocação dinâmica de memória ela é muito importante. E primeiro de tudo, eu queria dar só um exemplo, assim, para ficar um pouco mais claro, porque para mim sempre foi difícil enxergar é, o quanto que a alocação de memória ela é útil, sabe? Para mim nunca foi muito fácil entender. Mas eu vou dar um pequeno exemplo aqui que eu espero que fique mais claro na cabeça de vocês, tá certo? Bom, suponha que você tenha criado um vetor com N elementos. Você criou lá um vetor, você alocou ele estaticamente, igual você está acostumado, e depois, no decorrer do seu programa, você percebeu que o vetor, ele não ia, o tamanho dele não é suficiente. Então, você precisa alterar o vetor, o tamanho do seu vetor em tempo de execução. E aí eu te pergunto, como que você faz isso? Aí você pode falar, Eric, eu posso criar um outro vetor que é com uma capacidade maior, pegar os dados do vetor antigo e passar para esse novo. E vai funcionar perfeitamente, Eric. E aí? Aí eu te respondo, vai funcionar perfeitamente. Porém, o seu vetor antigo, ele ainda vai ficar alocado lá na memória. E quando a gente está mexendo com sistemas grandes, esse espaço de memória, ele é extremamente útil. Então, não pode deixar coisa alocada que a gente não está usando, porque não faz sentido gastar memória à toa. A gente tem que saber fazer esse gerenciamento da memória para que a gente possa otimizar ao máximo o uso da nossa memória, fazendo que cada uso seja útil. Então, com a alocação dinâmica de memória, isso fica muito mais claro. Porque supondo que a gente tinha alocado um vetor dinamicamente, a gente percebe ao decorrer do código que o vetor não tem um tamanho suficiente, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. A gente pode criar um vetor com tamanho maior, alocar ele dinamicamente. A gente pode passar os dados do vetor antigo para o vetor novo e, como o vetor antigo foi alocado dinamicamente, a gente pode desalocar esse vetor, desalocar ele da memória e aquele espaço que ele ocupava vai se tornar livre. Como usando essa alocação dinâmica, isso fica muito mais simples. A gente resolve, né, o problema da uso de memória indevido ali e tudo se resolve. Agora, se fosse com um vetor alocado estaticamente, ele ia ficar ali, tipo, ocupando aquele espaço da memória até a finalização do programa. Isso não fica muito claro com programas pequenos, assim, mas quando a gente trabalha com sistemas grandes, isso vai se tornar cada vez mais claro, beleza? Então vamos lá, o nosso exemplozinho aqui, que vai ser bem legal de vocês entender, tá certo? Então aqui eu criei um ponteiro aqui e aloquei ele dinamicamente, a gente do tipo inteiro, aqui eu atribuí a ele o valor 25 e eu imprimi aqui pra gente o endereço que foi alocado aqui usando o operador new. Então aqui para alocar dinamicamente é muito simples, variável comum, simplesmente usa o new e usa o int, que é o tipo da nossa variável, né? Então a gente usa tipo, nome, atribui, né, o igual, a gente coloca o operador new e o tipo da nossa variável. Muito simples, não é complicado. Aqui eu atribuí apenas um valor para a gente ver esse valor aqui, para ver se ele foi armazenado, não teve nenhum erro. Então aqui eu desaloco essa variável ponteiro e acabou. Simplesmente é isso. Aí aqui tem o nosso vetor que eu fiz aqui, que ele é um pouquinho diferente aqui. Mas é bem simples também. Então, um vetor de inteiros aqui, a gente coloca o ponteiro, porque é com ponteiros que a gente consegue fazer a alocação dinâmica de memória, tá, gente? Então, a gente usa aqui a mesma coisa, o operador new, a gente usa o tipo do nosso vetor aqui, que no caso é int, e a gente usa entre colchetes, a gente coloca o tamanho do nosso vetor, certo? Aqui eu coloquei 10 elementos, mas isso aqui podia ser tranquilamente uma variável, por exemplo, n, tá certo? Então aqui eu imprimi aqui para a gente entrar, eu fiz aqui um esqueminha para a gente colocar 10 valores nesse nosso vetor e imprimir para a gente ver como que se rodou perfeitamente, se tá tudo certo, beleza? Então aqui para deslocar um vetor, a gente não pode só colocar o delete e o nome do vetor igual a gente fez aqui com o pointer. Aí não vai funcionar.
Vai rodar, mas tipo, não é o certo, você entende? Porque para desalocar o vetor inteiro, a gente tem que usar o colchetes. Aí tanto faz se é de cá ou se é de cá, aí tanto faz. Eu gosto de usar assim no meiozinho, tá certo? E aí aqui eu tenho um exemplo de matriz, que também é muito simples aqui. Isso aqui, pega o tamanho aqui da matriz, né? MN. A gente declara o ponteiro para a matriz aqui com 2 asteriscos, porque a matriz ela é um ponteiro de ponteiro. Eu coloquei aqui uma impressão para entrar com as dimensões da matriz, que é MN, e aqui que rola a alocação dinâmica da matriz. Ela é um pouco diferente do que do ponteiro e da variável comum lá. Aqui a gente tem que usar, aqui, nessa parte aqui a gente aloca as linhas, e aqui dentro a gente tem que alocar as colunas. A gente tem que usar um for para a gente poder alocar todas as colunas da nossa matriz. Aí aqui a gente usa o new, a gente usa esse int asterisco, aí lembrando que aqui tem esse asterisco, que é um pouco diferente também. E a gente aqui usa o tamanho das nossas linhas, né? Quantidade de linhas, beleza? E aí aqui a gente roda esse for e aloca todas as colunas. Como eu falei para você, a gente pode usar tranquilamente uma variável aqui dentro do flowsheet, certo? E aí aqui eu criei esses dois for aqui para a gente colocar os valores dentro da nossa matriz para a gente ver se funciona certo. E aqui eu faço uma impressão da matriz e aí aqui ocorre a desalocação dessa matriz. Então, aqui eu deixei um comentário também que aqui a gente desalocam as colunas de cada linha. Como a gente alocou todas as colunas uma por uma aqui usando esse for, a gente tem que desalocar também todas as colunas uma por uma dentro desse outro for aqui. Depois a gente desaloca a matriz normalmente. Igual eu falei para vocês também, aqui tanto faz se é no meio, se é de cá ou se é de cá, os colchetes. Mas a alocação dinâmica para fazer, usando o vetor, essas variáveis aqui, e a matriz também, ela é bem simples, tá aqui nesse código, tá certo? Então vamos aqui, eu deixei aqui rodado aqui, ó, já com os exemplos para facilitar aqui para a gente. Então o endereço alocado daquela nossa primeira variável pointer foi esse daqui. Esse aqui foi o endereço alocado dinamicamente, certo? E aqui o valor armazenado, 25, igual eu tinha atribuído, e aí aqui ocorreu a desalocação do nosso ponteiro. Aí aqui começa os valores do vetor. Aqui, essa parte aqui da execução já tinha sido alocado o vetor dinamicamente com 10 posições, e aí ele pede para a gente entrar com os valores do vetor, eu coloquei aqui 10 elementos, e aí ele fala para nós que os valores lidos foram esses aqui, 1 a 10. Então, ele rodou perfeitamente aqui, certinho nessa parte aqui. Ele desalocou perfeitamente no vetor, certo? Não deu nenhum tipo de erro. E aí ele pede aqui para a gente entrar com as dimensões da matriz, que é nessa parte aqui. Beleza? A gente pega o M e o N. Aí aqui eu coloquei uma matriz 2 por 2 e ele pede também para a gente entrar com os valores da nossa matriz. Então ele fez a alocação e pediu para a gente entrar com os valores. Então está rodando perfeitamente essa parte da alocação aqui, certo? E não deu nenhum problema. Aí eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4 e aí ele imprime o nosso vetor aqui, a nossa matriz, perdão, e desaloca ela depois no final, sem nenhum erro, tá beleza? Então, para fazer a alocação dinâmica é isso, não é nada muito complicado. E como eu disse no vídeo sobre ponteiros, a alocação dinâmica também ela fica muito mais clara quando a gente vê estruturas de dados, porque lá a gente usa bastante alocação dinâmica, é só alocação dinâmica basicamente. Então, vai ficar mais claro com o decorrer, quando vocês forem acostumando com esse tipo de, de coisa de alocação, certo? De uso da memória. E é igual eu comentei no começo do vídeo. Ela é importante para a gente fazer esse gerenciamento, a alocação dinâmica ela é importante para a gente fazer esse gerenciamento da memória de forma eficiente, sabe? E isso, no começo a gente pode negligenciar bastante isso, né? Mas como programador a gente tem que fazer o gerenciamento da nossa memória da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado.